Segundo o deputado, os valores estão relacionados a viagens, hospedagens e uso de recursos públicos para ações que beneficiariam as redes sociais da mulher de Lula. Será o adeus do Lula? A popularidade caiu. Janja, sem comentários o que está acontecendo com a primeira-dama também. Eu quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque o que eu vou trazer para vocês aqui deixa em xeque, em dúvida, a permanência do governo. Já tem muita gente questionando aí, dizendo sobre um tal de impeachment. Será que isso pode acontecer? O que os deputados, o que a Câmara, o que o Congresso, o que o Senado pensa sobre isso, sobre a questão da administração do Lula e também sobre esses atos, essas atitudes de Alexandre de Moraes. Eu separei para vocês aqui um resumo desse giro que está imperdível para você acompanhar comigo agora. Esmaga o dedo no like, deixa o seu comentário aqui, eu trago informação, quero muito a sua opinião aqui nos comentários. Se você não é inscrito, não é inscrita ainda, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos para o giro. E na Câmara, o deputado Nicolas Ferreira disse que vai acionar o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal para investigar possíveis casos de improbidade administrativa envolvendo os gastos da primeira-dama Janja da Silva. Segundo o deputado, os valores estão relacionados a viagens, hospedagens e uso de recursos públicos para ações que beneficiariam as redes sociais da mulher de Lula. No X, Nicolas Ferreira também criticou os gastos da administração federal justamente num período em que o governo tem sinalizado a necessidade de redução de despesas, abre aspas. Não podemos admitir a continuidade desta farra com dinheiro público para benefício privado, fecha aspas. Até o momento, não houve manifestação oficial da primeira-dama ou do governo federal sobre as declarações do deputado e a abertura de investigações. Carlo Cauti, ontem ainda comentamos aqui no Sem Filtro a reportagem do Estadão de que a Janja, no terceiro andar, ocupa uma sala com uma equipe informal com 12 pessoas, que custa essa equipe R$160 mil por mês para todos nós, fora 1.200.000 em viagens que essa turma gastou nos 2 anos aí de mandato de Lula 3. Pois é, a primeira-dama tem um gabinete paralelo que não está previsto em nenhuma lei, não está previsto nem no protocolo, no cerimonial do Palácio do Planalto. Criou um gabinete sozinha, alguém deu para ela alguns funcionários muito bem pagos, que não só recebem salários bastante generosos, mas também viajam ao redor do mundo. É o Janja Tour, né? Não só para ela, mas para os amigos. Afinal, que gosto tem viajar sozinho? Tem que levar os amigos juntos, né? Inclusive amigos como uma das funcionárias desse gabinete paralelo, que fez uma tese de mestrado, se não me engano, basicamente normalizando a pedofilia de meninos de rua, né? Sem sequer abrir um BO. Ela ouviu relatos de abusos contra essas crianças, escreveu isso na sua tese de mestrado, mas não abriu nenhum BO para denunciar aquilo que estava acontecendo na rodoviária de Brasília, não no interior do Amazonas, não em locais periféricos impossíveis de chegar. Então, assim, esse é o nível da companhia paga com dinheiro público que deveria assessorar a Janja, que está tentando cada vez mais, por sinal, tomar o poder dentro do Palácio do Planalto, irritando, inclusive, membros do primeiro escalão, ministros, que estão irritadíssimos porque a Janja quer tomar até a comunicação do governo federal, achando que ela sabe fazer um trabalho melhor do que o Paulo Pimenta. Assim, um extintor saberia fazer um trabalho melhor do que o Paulo Pimenta, concordamos. Mas isso não significa que a Janja seja melhor do que o extintor também. Então, assim, esse é o drama. Isso tudo irrigado com milhões de reais do dinheiro público. Falta dinheiro para o Rio Grande do Sul, falta dinheiro para vacinas contra a dengue, falta dinheiro para tudo no Brasil. Metade da população não tem esgoto em casa, faz dejeções e joga isso basicamente em córregos ou na rua. Mas estamos financiando um gabinete paralelo para a primeira-dama, que tem erros crassos de língua portuguesa, que insulta o Elon Musk, futuro membro do governo Trump, ao vivo e a cores, em inglês, por sinal, para ele entender direito. Isso tudo pago com dinheiro dos contribuintes brasileiros. Ou seja, pague seus impostos em dia, porque a Janja é cara.
Muito cara, né? Não é à toa que alguns memes trazem o nome dela de esbanja, né, Alexandre? Eu quero ouvi-lo aí sobre essa iniciativa do deputado Nicolas Ferreira, que pretende aí acionar o Tribunal de Contas da União para que a primeira-dama preste contas. Ela que não tem um cargo oficial, mas segue lá no terceiro andar do Palácio do Planalto com uma equipe toda funcionando a seu dispor. Eu vejo esse deslumbramento, né, e lembro de um filme que ganhou a Palma de Ouro em Cannes, em 71, um filme italiano, A Classe Operária Vai ao Paraíso. É um deslumbramento, uma descoberta, né? E é bom que se examine a legalidade disso, porque afinal é dinheiro dos impostos, e os impostos são suados. Todo mundo tem que trabalhar para pagar imposto, né? Tem gente que nem sabe que está pagando imposto, mas essa é a gente mais injustiçada, porque não sabe que está pagando toda vez que compra alguma coisa. É disso que a gente tem que se dar conta na hora de votar, para formar cidadania. As pessoas do governo existem para nos prestar serviços públicos. Não é para fazer a sua corte, né, rodeado de áulicos, aplaudindo e desfrutando de um paraíso momentâneo de deslumbramento. Deixa eu trazer aqui mais uma informação aqui, Augusto, para você comentar, já reúne os dois assuntos, porque segundo informações da Folha, o ministro do Turismo, Celso Sabino, deve procurar a primeira-dama Janja da Silva e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para sugerir a criação de uma Casa Brasil em Belém, durante a COP30, conferência sobre mudanças climáticas da ONU, que acontece no ano que vem. A ideia é que o espaço tenha uma série de atividades abertas ao público, como debates, apresentações culturais e também exposições. Uma proposta similar ao que ocorreu durante a cúpula do G20, no Rio, quando a Janja promoveu seminários dentro da Aliança Global do Festival contra a Fome e Pobreza, que ficou conhecida como Janja Palusa. Em Belém, uma Casa Brasil. Pará, que tem um dos piores índices de saneamento básico do Brasil, a prioridade da primeira-dama é construir a Casa Brasil. Olha aqui, vou fazer uma previsão, coisa que eu evito como jornalista, mas não tem erro. Eles vão ampliar o fracasso monumental que vai ser essa COP30. De novo, Belém, gosto muito de Belém, tenho amigos paraenses e eles sabem disso. Belém não está preparada para receber esse evento. E a Janja está acrescentando mais um fiasco ao que vai acontecer. Não existe a capacidade hoteleira de Belém é pífia. Eles têm, parece que 1.300 leitos, uma coisa bárbara. São 50 mil pessoas, no mínimo, que vão aparecer por lá. Eles não têm hotéis, e repito, os donos de hotéis, aos quais o governo tem proposto aí, olha, pode ampliar, faça outro hotel, tal. Todos reagem com a mesma pergunta, sem resposta. E depois, Belém não é um polo turístico. Não tem vocação turística, eles vão fazer no lugar errado, não haverá como abrigar, eu estou dizendo, nem hospedar. Esse pessoal que vem e a Janja pensando numa festinha particular. É uma irresponsável. É isso que é, como é que é? Ela disse que ia ressignificar o cargo que não existe. É isso, vai brincar em Belém com um desastre de repercussão mundial. Vai ser isso aí, estou avisando com um ano de antecedência. Um ano. Tudo está explicado, agora tudo faz sentido. Mais cedo hoje eu gravei um vídeo falando que esse Réveillon foi diferente dos outros que eu me lembre, pela falta de ânimo, até nas festas, nas reuniões das famílias, se percebia ali uma certa tristeza, um pesar, um desânimo na atmosfera do Brasil inteiro. Isso aconteceu em todos os cantos do Brasil. E essa percepção era só uma percepção, até a gente ver agora uma pesquisa que saiu do Datafolha sobre a opinião pública em relação a 2025. Antes de chegar na pesquisa, eu quero deixar bem claro, eu não vou me referir ao dólar aqui. Tá? O dólar nem sequer chegou o impacto da alta do dólar na nossa renda, na nossa casa, nas nossas compras.
Mas começa com isso aqui, ó. O setor público tem déficit acima de 1 trilhão pelo 8º mês seguido. Então vamos lá, aqui mostrando o caminho que o Brasil está indo. Gasto com juros bate recorde e dívida se mantém em 77,8. Brasil registra em 2024 a maior saída de dólar desde 2020, desde a pandemia. E o risco Brasil tem maior alta anual desde 2015. O que isso quer dizer, risco Brasil? Os outros países não vão querer investir no Brasil mais, tá? Subiu 75 pontos em um ano. Mas a pesquisa que eu me refiro é essa daqui e ela chama muita atenção. Então compartilhe esse vídeo. Tá? Essa pesquisa explica por que o Brasil está triste nesse Réveillon. Na sua opinião, 2025 será um ano melhor, pior ou igual do que 2024 para os brasileiros? Olha só, eles começam com o dado de 2020, tá? 2020, pandemia, todo mundo trancado em casa, pessoas perdendo emprego, a gente teve recorde de desemprego, empresas falindo, estava uma catástrofe. 58% acreditava que a gente ia ter um ano melhor, 21% achava que a gente ia ter um ano pior no ano seguinte, no ano de 2021. No meio do governo Bolsonaro, 73% acreditava que o ano seguinte seria melhor e apenas 4% um ano pior. Isso a esquerda e a imprensa e a Globo, né, batendo, falando que era o pior governo da história. Engraçado, isso aqui saiu na própria Globo News, hein? No final de 2022, 60% achando que já caiu bastante, né, porque aqui já foi o governo Lula que ganhou, e 22% já achando que o ano seguinte seria pior. Aí vem o final do ano de 2023. E agora, meus amigos, olha isso daqui. O pessimismo do brasileiro está 11 pontos abaixo do que no período da pandemia. Apenas 47% acredita que o ano que vem vai ser bom, vai ser melhor. Menos da metade da população acha que o ano que vem vai ser melhor. E 25% acha que vai ser pior. E aí vem esse detalhe aqui, ó. Na sua opinião, a economia brasileira está no rumo certo ou está no rumo errado atualmente? Olha isso aqui, gente. 61%. Aqui tem muita gente que fez o L, viu? Assim, mas tem muita gente que fez o L. 61% acredita que o ano de 2025, que a economia brasileira está indo no rumo errado. Apenas 32%, que são aqueles imbecis ideologizados ao extremo, maconheiros, criminosos, a população dos presidiários, quem comete crime mesmo. Apenas 32% acha que a economia está indo no rumo certo. É alarmante. Com todos os números que a gente está vendo, vendo o preço das coisas no supermercado, o nosso custo de vida aumentando, o investimento indo embora, ainda ter 32% que acha que está no rumo certo mostra que realmente o nível de imbecilização do Brasil é muito maior do que a gente imaginava. Mas está aqui, 61%. Deixa eu falar uma coisa. Nenhum presidente na história conseguiria ser reeleito com uma porcentagem de insatisfação dessa. Isso aqui é uma rejeição. Isso aqui representa estelionato eleitoral. É isso que isso representa. E uma outra coisa que chamou a atenção também foi isso aqui, ó. 53%, cerca da metade está aqui, ó. 53% diz acreditar que o ano de 2024 foi ruim para si e suas famílias. E 64% também avalia o período ruim para o país. Isso aqui está na Mônica Bergamo, viu? Só para você ver. Isso aqui está no Folha de São Paulo. 53% acha que 2024 foi um ano ruim, 64% também avalia um período ruim para o Brasil. E aí, somado a isso tudo, nós temos esses números alarmantes. Olha, governo nenhum se sustenta assim. Isso chama muito a minha atenção, porque durante o governo Bolsonaro, vou colocar aqui de volta aqui, ó. Durante o governo Bolsonaro, quando a imprensa, a esquerda falava que estava tudo um caos, o pior resultado que Bolsonaro teve foi 58. Mesmo com todo o terrorismo da imprensa, quase 60% da população estava otimista. Agora, apenas 47%. São 11 pontos de diferença. E o que vale a pena lembrar, aqui, pandemia, lockdown, tudo fechado, tudo ficou mais caro. Foi um momento assim que a gente achou que era o apocalipse mundial. Mas no Brasil, 58% via um ano seguinte melhor. Aqui, meu amigo, é Lula. Lula, Gleisi Hoffmann, Haddad conseguiram tirar o otimismo do povo brasileiro mais do que uma pandemia. Sinceramente, assim, nós sabíamos que ia ser ruim. Mas até quem previa o pior cenário está chocado. Prepare-se, 2025 vai ser um dos piores, se não o pior ano do nosso país. Um abraço.